Boa noite, amados, amadas. Sejam bem-vindos ao podcast Deus é Nós com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o vinho. A glória do Pai. Amém. Devocional. Vocês valem mais que muitos pardais. Partes 3, 4 e 5. Abba, obrigado por teu amor, tua graça, bondade e misericórdia. Obrigado porque tu és fiel em todo o tempo e nos guia por caminhos retos. Amém. Quão insondáveis são os teus caminhos, impenetráveis, os teus juízos. Obrigado porque tu és bom e nos guia em toda a tua bondade, nos elucidando, nos revelando pelo Espírito a tua palavra, a tua vontade, toda a tua vontade. Amém. Dando-nos espírito de revelação. Obrigado, Pai, e te pedimos, ilumina os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a esperança para a qual tu nos chamaste, as riquezas da tua gloriosa herança em nós, teus santos, e a incomparável grandeza do teu poder para conosco os que cremos. Que todos os pensamentos, Abba, sejam levados cativos à obediência de Cristo Jesus e que possamos andar firmemente em ti, não levados por toda sorte de doutrina, mas firmados na verdade. A tua palavra é a verdade. Guia-nos, liberta a tua noiva, a tua igreja de todo engano e mentira. Guarda-nos nós que o Senhor tem levantado para levarmos tua palavra, teu leite genuíno. E guarda cada um daqueles que tem fome e sede de ti. Eis-nos aqui, para a glória do teu nome. Cresçamos todos juntos no amor, na comunhão, na graça, no conhecimento de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Sejam todos bem-vindos. Ginicléia, quanto tempo? Graças ao Pai, Ginicléia. Meu amor, seja bem-vinda. Amém. Sejam todos bem-vindos. Vocês valem mais do que muitos pardais. 3, 4 e 5, né? Isso. Eu vou ler o último parágrafo, né, da parte anterior, para gente se situar. Esse devocional ele está baseado em Mateus 10, 29 ao 31 e Lucas 12, 6. Eu vou ler aqui novamente, né, para a gente poder se situar, né, saber do que estamos tratando, né, do que a gente está trazendo aqui, as palavras do Senhor. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus 10, 29 ao 31, pela NVI. E não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Veja, em Mateus, né, tá falando que não se vendem 2 pardais, 2 por uma moedinha. E em Lucas está falando, não se vendem 5. Então, veja só, isso é o comércio, não é? É como se fosse uma promoção, não é? Pague 5 e leve 4, não é assim? E não é isso que tem feito com a palavra de Deus, não é isso que os espíritos das trevas têm feito com as almas, comercializando. Não é? Como nós, você pode ler, Vini, por favor, novamente, aquela palavra de Apocalipse 18, versículo 13, que fala, não é, da falsa religiosidade e o que acontece. Veja, no meio do comércio, né, que é feito com especiarias, com coisas materiais, também é negociado corpos. Coisa fofa, meu Deus. Seja bem-vindo, coisa fofa. São negociados, ele me desbanca com esse coraçãozinho. Vamos lá. São negociados
corpos e almas de seres humanos, de pessoas. Apocalipse capítulo 18, versículo 13, versão NVI. Canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Veja, corpos e almas de seres humanos. Então as pessoas não veem, elas não sabem. Boa noite, querido. Josilene, seja bem-vinda. Graças a Deus, Josilene. Amém, Silmar. Silmar, você viu, eu pedi para o Vini mandar o devocional que eu te falei, porque ele está um pouquinho mais adiante, não é? Mas aí, para você não perder o fio da meada, eu pedi para ele enviar para você ontem. Então, se você puder depois. Oi, Cleide, seja bem-vinda. Paz e graça, Cleide. Coisa fofa. Eu não tive tempo ainda de entrar no privado, no meu Instagram, nem nas redes sociais, no TikTok. Eu não tive tempo de ver. O Vini que geralmente olha pra mim, e se alguém falou comigo, então eu não vi, então me perdoem, tá bom? Não é sempre que eu olho, mas o Vini sempre olha e responde, né? Quando dá pra ele responder. A gente nunca deixa de responder, não. A gente se atrasa, mas nós respondemos. Então, Silmar, se você puder dar uma olhada, tá bom? No seu privado, ele mandou pra você ontem. Então, tá bom, tá? Se não entender alguma coisa, é só você mandar um feedback pra nós, tá? É só pra te adiantar mesmo, pra você poder ter largar teu entendimento acerca do que nós estávamos tratando ontem, tá bom? Sobre você se interessou, não é? Pelo assunto da pele, não é? Então, quando eu recebi essa revelação, eu também fiquei muito empolgada, fiquei muito feliz. Mas enfim, vamos lá. Eu vou repassar aqui, né, que tá tão rapidinho esse devocional, vou repassar tudo aqui. A Jenny Cleia não esteve ontem conosco, né? Então vou repassar aqui rapidão, não é? Para vocês todos se contextualizarem, inclusive nossas meninas, né, que não estavam conosco ontem, tá bom? Então vamos lá. Aqui nesse mundo a vida não tem o mesmo valor né, que para Deus. Veja, enquanto no mundo, né, as pessoas não têm valor nenhum para Deus. Deus enviou, né, o seu próprio Filho para pagar o preço, né, do pecado, né, por cada um de nós, para poder ter a nossa companhia por toda a eternidade. Aqui nesse mundo a vida não tem o mesmo valor que para Deus. Isso vai desde os animais aos homens. Mas Deus, que é o nosso Pai, dos que estão em Cristo Jesus, diz que nenhum passarinho abatido é esquecido por Ele, quanto mais o homem. Apesar dos dominadores desse mundo de trevas, Efésios 6,12, negociarem as vidas de forma banalizada, Deus conta até nossos fios de cabelo. Significa que Ele tem um controle rigoroso e inimaginável, especialmente dos seus. No Evangelho de Mateus está registrado 2 pardais por 1 moedinha, enquanto em Lucas 5 por 4 moedinhas. Isso é comércio, tipo promoção, leve 5 e pague 4, como vemos nos supermercados. Não é assim? Não é assim que a gente vê nas promoções? E João registrou em Apocalipse 18:13, como o Vini leu, não é? Que entre os bens materiais de valor, especiarias do mundo, estão incluídos corpos e até almas humanas. Essa figura ou alegoria que o Senhor Jesus usou para tipificar os homens, comparando-os aos pardais, que são pequenos passarinhos comuns na natureza, é com o objetivo de mostrar a fragilidade humana com relação aos espíritos que dominam esse mundo após a queda. E veja, a quem que interessa as almas? Não é dos homens. A quem que interessa? Então, existe aí um interesse que, por mais que as pessoas não saibam, né, elas não tenham esse entendimento, não significa que não exista. Não é? O interesse está aí. E essa guerra, Dalvânia, muito obrigada, Dalvânia, querida. Essa batalha, né? Essa guerra dos 2 reinos, gente, dos reinos espirituais. O reino espiritual da luz e o reino das trevas. Estava revelando que estava escondido do entendimento das pessoas, que devido a essa ignorância espiritual foram dominadas sem ter como reagir à altura, ainda que pudessem, né, não conseguiriam, não poderiam. Jesus falou sobre a hora do ladrão. Lembrem disto. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada.
Mateus 24, 43 pela NTLH. Então veja, por mais que as almas vigiem, como é que ela vai se defender de algo que ela não enxerga? Não é que para ela não existe. Não é? Porque espíritos não são perceptíveis pelos 5 sentidos. E se a gente depende dos 5 sentidos para essa existência, não é? Para conseguir compreender todas as coisas, não é? Que da nossa percepção, do nosso conhecimento, como é que a gente vai se defender, não é? Contra aquilo que a gente não vê, contra aquilo que a gente não conhece, que a gente não alcança? Assim é a armadilha, algo oculto do campo de percepção das suas presas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. João 10, 8 pela A21. Caso contrário, não cairiam nelas, antes precaveriam-se de passar por ali ou de qualquer outra forma possível. O Senhor está dizendo para obtermos a verdadeira sabedoria, de onde vem o discernimento para não ser presos inadvertidamente. É isso que a sua palavra nos concede para obter êxito contra as trapaças do mal, que se esconde sob uma aparência do bem, ou aprazível. Não é? Foi o caso ali, Gênesis 3:6, né? Quando a serpente, né, fez Eva olhar com um olhar, seduziu Eva, né, fez ela olhar para aquela árvore, né, para o fruto daquela árvore com os olhinhos brilhando, né, aquela árvore, aquele fruto brilhou mais do que as demais e todas eram bonitas, belíssimas, né, com frutos belíssimos e boas para o alimento, exceto aquela dali. Significa, não é que ela foi enfeitiçada, significa que ela foi enganada, seduzida, não é, pelo diabo ou a antiga serpente, que é Satanás, né? Satanás é o acusador e diabo é seu título de sedutor. O mesmo que seduz é ele que acusa, não é? É por isso o interesse pelas almas. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Lucas 11:44. O Senhor estava falando acerca da religiosidade, da falsa religiosidade, né? Daqueles que por fora pareciam santos, mas por dentro estavam cheios de toda sorte de impureza, de ganância e de podridão. E esse tipo de manifestação aqui, não é, que está dividindo o reino, não é? O reino, veja, como foi que Deus se revelou para as pessoas? Não foi através da religião, não foi através do que é a religião? É o ato do homem, não é, se comunicar com a divindade, não é assim? Ter esse relacionamento com a divindade. O nome disso é religião. Os homens chamam de religião. É o ato de se comunicar com cada um com a sua divindade. E o povo de Israel era a única nação que tinha essa comunhão, essa comunicação com o único e verdadeiro Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual estava prometido o Messias, né, ungido, o que viria, né, para restaurar Israel. Eles entenderam tudo de forma meramente humana, não é? Porque ali dentro estavam espíritos do engano, não é? Mas Deus sempre os amou. Deus sempre amou os seres que Ele fez, os seres humanos. E o desejo de Deus desde o início, não é se relacionar com o ser humano. Não é? E ontem, inclusive, pelas perguntas que nos foram feitas, né, acerca de Deus, dos homens ali no início verem Deus, e certamente, né, tudo ali era visível, era perceptível, né, pelos 5 sentidos, porque estamos falando de pessoas físicas, não é? E Jesus nos deu uma amostra disso quando ele se transmutou, não é, ali diante de 5 testemunhas, né, 2 testemunhas da lei, representando a lei e os profetas, que era Moisés e Elias, e 3 testemunhas humanas, né, que era Pedro, Tiago e João. Esses homens ainda eram, não é, pecadores, eles ainda não tinham sido lavados, né, pelo sangue de Jesus, ainda não tinham sido resgatados, ainda não tinham nascido de novo. Mas veja, eles não foram fulminados, né, quando Jesus resplandeceu ali, né, em sua forma gloriosa. Ou seja, não é? O que ele estava mostrando ali, né? O Deus Pai falou do céu, né? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, ouçam-no. Ou seja, né, aquele que estava lá no início, que era Deus, e estava com Deus, e por meio dele
foram criadas todas as coisas, né? A palavra de Deus diz que Deus criou com as suas mãos, né, o corpo do homem. Deus passeava no jardim, então era tudo tátil, né? Era de forma visível. Então a gente pode compreender por aquilo, né, que Deus deixou os seus atributos invisíveis, né, manifestos na criação desde o início, e ele se manifestou. Veja, Deus nunca foi visto, não é, verdadeiramente no seu total esplendor, na sua luz inacessível, né? Como ontem o Vini foi pesquisar, não é, para a gente poder trazer com mais clareza, né? Conforme está escrito, não é? Em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, João diz, né? Ninguém viu a Deus a não ser aquele que veio de Deus, não é? E veja, mas isso na luz inacessível, em quem Deus é espírito. Ninguém não se vê espírito, não tem como ver espírito. Não, gente, espírito não se vê. Então, para ver alguém que é espírito, é necessário ser espírito. E eles não eram espírito. Mas ali Jesus transmutado, não estava se vendo Jesus? Jesus não disse: quem vê o Filho vê o Pai. Não é quem vê o Filho está vendo o Pai. Então, foi necessário que Deus viesse para mostrar, não é, como era no princípio, não é? E assim será no final das coisas. Só que no final vai ser melhor do que no começo, não é? Como está escrito também na palavra de Deus, o final das coisas é melhor do que o começo. Por quê? Porque lá no início, no Gênesis, era de fora para dentro. Eles não eram novos nascidos, eles escolheram, né, o fruto do bem e do mal e não o fruto da vida, né, da árvore da vida. Logo, o que eles recebiam de Deus era de fora para dentro e não de dentro para fora. Não é como o caso de Jesus. Jesus, vamos dizer assim, né, é uma estrela de grande esplendor. Não é por quê? Porque ele tem luz própria. Não é? Agora, um astro, não é, de menor esplendor é aquele que recebe a iluminação. Ele não tem luz própria, ele recebe, ele precisa. No caso de Adão e Eva, eles dependiam do esplendor que era emanado de Deus. O Deus, não é, que se relacionava com os homens, o Senhor, não é, como ele se revelou a Moisés, não é? Yahvé, não é, um Senhor Deus, que enfim, não, nem os israelitas ousavam falar o nome, não poderia. Hoje em dia se falam dos, não é, porque não podem pronunciar Deus, não é, e toda essa coisa. Mas Deus não é tão complexo assim, não é? Deus vamos dizer assim, Deus teve que se afastar da sua criação por conta da escolha da sua criação. Mas no início não era assim. Ele fez um jardim, não é? E ele se manifestou, não é? Ele se materializava ali dentro de uma forma de manifestação que não machucava. Pelo contrário, os iluminava, né? Tornava eles, coroava eles, não é? Cercava eles com a glória de Deus, com a glória do Deus, com a glória do Senhor, não é? Aquele que estava no início, como diz João, não é? João diz, aquele que estava no início, a palavra, o verbo, aquele que fez todas as coisas, não é? Veja, Deus, a plenitude de quem Jesus é, Jesus, veja, o Pai e o Filho é Deus, é o mesmo Deus. Isso é a estrutura que o próprio Deus criou nele mesmo, né? E deixou contido, deixou escondido e só foi manifesto através de Cristo Jesus. A gente não teria como saber essas coisas se Jesus não tivesse revelado. Nós não saberíamos. Mas a gente sabe ali pelo relato de Gênesis, né, que eles eram físicos, eles eram naturais. E se eles eram naturais, não teriam como ver Deus, já que Deus é espírito, não é? Então era necessário que Deus se manifestasse, não é? Então, se Deus fez o corpo do homem com as mãos, se Deus passeava ali para encontrar com o homem, né, na virada do dia, e eles ouviam, não é? Eles sentiam a brisa quando acompanhava o Senhor, e tudo significa, não é? Que o Senhor Jesus, o Deus que se comunica com os homens, que viria a ser manifesto no tempo certo, né? Em carne, né? E veja, João explica tudo isso, né, gente? Veja, o verbo, né? A palavra que estava no início, né? No princípio. Você pode ler, Vini, por favor? João 1, capítulo 1 de João. Boa noite, querido. Boa noite, Ercio, paz e graça. Capítulo 1 todo? Não todo não, só a parte que fala sobre essa manifestação, para a gente poder explicar.
não é, dar prosseguimento à explicação que ontem o Espírito Santo estava nos iluminando, nos revelando. Gente, ninguém pode ter nada se do céu não for dado. A gente não pode receber nenhum tipo de conhecimento de Deus se não for revelado. É revelado através da palavra. A palavra não se contradiz. Você vai ler? Não vou acompanhar. João capítulo 1, versão NVI. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Olha só, tá vendo? No princípio, tá falando ali do Gênesis, no início da criação. Ele é a palavra, né, pela qual foi formado todas as coisas. Pode continuar. Ele estava com Deus e era Deus. Por que estava com Deus e era Deus? Porque o Pai e o Filho é o mesmo Espírito. Só que essa atribuição, essa estrutura que estava contida, escondida nele, o Elohim, não é, que é o plural de Deus, e as pessoas não entendiam porque Deus é um só, não existem dois deuses, eles não compreendiam por que Elohim. Elohim é um plural, mas aí o Senhor Jesus, né, o Espírito Santo nos revela, né, a estrutura que Deus deixou escondida nele, né, como um segredo, como um mistério que revelou através de Cristo Jesus, especialmente ao apóstolo Paulo. Então quem ama as cartas do apóstolo Paulo certamente vai ser iluminado, né, pelo Espírito Santo, e ele vai revelar. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha só, teria sido feito, então foi Jesus. Quem nós conhecemos hoje como Jesus, não é? É o Filho de Deus, sempre foi Deus. Não é? Em sua essência espiritual, ele sempre foi Deus. Ali ele estava manifesto, né, como um Senhor, como Jeová, né, o Senhor Deus. Ele que fez o corpo dos homens, do homem, né? Ele que fez a mulher, ele que fez todos os animais. Então ele estava ali. Então, Jesus deu uma palhinha pra gente, não é? Quando ele se manifestou ali naquele monte da transfiguração, não é? E provavelmente de uma forma, vamos dizer assim, só que de fora para dentro, né? Os homens também eram coroados, eles eram revestidos, não é, da glória de Deus, como está escrito em Salmos 8, e não sentiam vergonha por estarem nus. Por quê? Porque nem se percebiam. Eles eram puros, não tinha essa malícia, não tinha vergonha, não tinha medo, não se conhecia essas coisas, porque eles eram num estado puro, como Deus os fez. Não é? E ainda depois de eles terem colocado a semente do mal para dentro, antes da semente, né, germinar com toda a sua podridão, não é? Com toda a sua potência, vamos dizer assim, não é? Deus ainda se comunicava com eles, não é? Deus ainda estava, ele perguntou, né? Procurou por Adão, não é? Procurou e perguntou a Adão, onde você está? E aí Adão foi e falou, né? Eu estava se escondendo, né? Porque estava nu e tive medo. Então veja, aquele que foi criado, foi criado por Deus, convivia com Deus, não é? Passou a ter medo daquele que tudo lhe provinha, né? Lhe provia, aquele que estava ali com ele, né? Desde que o fez. Então, isso mostra, não é? Quando o mal entra, não é? Então, tudo é distorcido, a visão, não é? A coragem é transmutada em arrogância, né? em desmedida, e vem medo, e vem desconfiança, e vem uma série de coisas. Adão, a princípio, né, disse para dar sobre a mulher, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, e depois, né, colocou ela numa situação diante de Deus, falou, a mulher que tu me deste, não é? E ainda acusou Deus, não é essa daí que você me deu. Então, quer dizer, assim, né, de lambuja, ele, além de acusar a mulher, entregar a mulher ainda, de certa forma, né, ele ainda jogou para cima de Deus, né, porque foi Deus que fez a mulher para ele, né, para Adão. Então, enfim, mas não deveria ser assim. Isso, gente, mostra, né, que apesar das pessoas não saberem que o mal está ali, ele está, e ele está produzindo os frutos dele. Veja, todas as coisas que estão descritas, por exemplo, nós lemos isso ontem, né, quem quiser, a gente não vai ler hoje, não vai ficar muito demorado, mas Romanos 1,
o apóstolo Paulo fala sobre o Éden. O apóstolo Paulo está falando sobre os primeiros homens e também sobre toda a criação, que começou lá no início, no Gênesis, né? E foi se manifestando e se expandindo durante toda a humanidade, né? Durante toda a trajetória da humanidade. Ele está falando ali em Romanos 1. E essas coisas são o quê? São abstratas, não é? Mas essas coisas abstratas, elas geram coisas que são concretas, não é? Esse é o mundo espiritual. O mundo espiritual é assim, ele é abstrato para nós, não é? Mas ele gera coisas das quais hoje nós vemos, tocamos e manuseamos, tá bom? Então esse é só um apanhadozinho do que nós tratamos ontem, né? De forma um pouquinho mais rápida, né? mais resumida, que ontem foi levantada uma questão, não é? Então, assim, só para deixar claro, né? Porque às vezes até a gente mesmo, dependendo a gente também ainda está aprendendo, gente. A gente tem recebido do Senhor, né, constantemente, mas nós não sabemos tudo, né? Nós temos o Espírito Santo, nós não somos o Espírito Santo, e a gente está crescendo, né? Nós buscamos conhecer o Senhor todos os dias, nós buscamos ter comunhão com o Senhor e as revelações dele, né? Ele dá porque a gente se interessa, não é? E aí aquele que tem, né, o Senhor acrescenta cada vez mais. Então, essa fonte precisa estar sempre como em movimento, né? Para que a gente cada vez mais venha se encher. Então, se em algum dado momento a gente não consegue, né, responder todas as perguntas, não é? Isso mostra que nós também estamos crescendo, não é? E que Deus não dá tudo para um, mas Deus dá o completo, né, para todo o corpo de Cristo, para que todo o corpo possa possuir tudo, né, a completude de todas as coisas. Então, desde o início foi assim, pois Deus é o Criador, é a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Ele criou os seres humanos para serem os deuses aqui na Terra e que fez para eles habitarem e dominarem. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? João 10:34. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Se eu não me engano, isso está escrito em Salmos 8, você pode ler, Vini, por favor, pode verificar? Qual parte? Que fala que o Senhor... pode ler ele todo, ele é pequenininho. Salmos capítulo 8, versículo 1, versão NVI. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Para silenciar o inimigo que busca vingança. O inimigo que busca vingança. Quem será, não é? Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então veja, esse domínio, né, coroou de glória e de honra e deu domínio sobre toda a criação. Para quem? Para Adão, né, para o cabeça da humanidade, para que os seres humanos fossem verdadeiramente deuses aqui no mundo. Só que eles caíram, né? E aí tem outro salmo também que diz que aqui Salmo 115 Salmo 115 versículo 16 diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou à humanidade.
Você pode fazer essa comparação, Vini? Eu não sei, eu acho que é na King James, que fala que deu aos filhos de Adão, a humanidade, né? Adão, gente, é uma metonímia, né? Para o humano, para o ser humano, né? Para o ser vivente, o ser existente. Ele foi o cabeça da humanidade, né? Foi através de Adão que Deus fez a mulher, e aí dos dois, né, vieram todo o resto da humanidade. Mas Salmo 115, versículo 16, fala sobre isso, tá bom? Isso é mais um fundamento, tá bom? Uma fundamentação da palavra de Deus. Quando a gente traz aqui para vocês, não é porque a gente, é coisa da nossa cabeça, somos nós que estamos falando isso, não. Às vezes eu não lembro, gente, onde está, não é porque a palavra de Deus é muito grande, não é? Mas aí, às vezes, o Espírito Santo, ele traz, não é? Conforme, às vezes, enfim, a minha mente, né? Eu ainda não sou eu não sou crescida, assim, espiritualmente, não é? Mas, naquilo que a gente tem até o momento, a gente vai manuseando. Salmos capítulo 115, versículo 16, versão King James atualizada. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. A OL diz assim: os céus pertencem-lhe naturalmente, mas a terra deu-a ele aos seres humanos. A ARC, os céus são os céus do Senhor, ou seja, não é o domínio do Senhor, aonde Deus domina largamente, amplamente, a sua vontade é feita. É tanto que a gente, quando ora, Jesus ensinou, não é que seja feita aqui na terra, como é feito no céu, não é a vontade de Deus. Os céus pertencem, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens, ou seja, os seres humanos, não é? A NVT diz: os céus pertencem ao Senhor, mas ele deu a terra à humanidade. Enfim, e todas elas seguem a mesma coisa, ou seja, não é? Quando a gente fala acerca da palavra de Deus, nós estamos falando com base na palavra de Deus, não naquilo que a gente pensa. Então, vamos continuar. Vamos voltar aqui, onde nós estávamos. A parte 2. Assim é a armadilha, algo oculto do campo de percepção das pessoas. Caso contrário, não cairiam nelas, né? Antes precaveriam-se de passar por ali ou de qualquer outra forma possível. O Senhor está dizendo para obtermos a verdadeira sabedoria, de onde vem o discernimento para não serem presos, não é, inadvertidamente, ou seja, né? Sem sobreaviso, né? Sem ser avisado, cair, como Jesus disse, né? Vocês são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber, ou seja, né, as pessoas não têm como saber o que está dentro do coração, só Deus sabe. Então, quando Deus não é sonda, quando Ele vê, não é, aquele que tem ouvido, não é, para ouvir, que procure ouvir o Senhor, né, porque Ele sabe de todas as coisas. Desde o início foi assim, pois o Deus Criador é a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Ele criou os seres humanos para serem os deuses aqui na terra, que fez para eles habitarem e dominarem. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? João 10:34, né? Nós já fundamentamos aí, né, no Antigo Testamento, nos Salmos, né, como nós mostramos para vocês. Tanto Salmo 8 como Salmo 115, não é, trata sobre essas coisas. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, a imagem, né, no grego, né, como nós já falamos, é uma semelhança, é uma símile, é algo como uma esfinge, uma cópia fraca, né, mas Deus fez. Veja, a alma humana é a única alma, né, em comparação com os animais. Já a vida é a mesma, a vida biológica, mas a alma é diferente. A alma dos animais não são almas tão bem elaboradas, requintadas como a nossa. Por quê? Porque a nossa, né, a alma do ser humano foi feita exatamente, não é, para ser o que ela é, só que não como está, por causa da queda, não é? Oi, Alexandre, querido, seja bem-vindo. E o domínio, não é, que é a semelhança, o moiô, ou moioma no grego,
não é? É exatamente para isso. Como os céus são do Senhor, a terra Ele deu para que os homens dominassem sobre ela, fossem deuses. Então essa é a semelhança, não é? Almas inteligentes, criativas, com afeições, não é? Assim como Deus, em uma pequena escala, claro, né? Uma cópia não exata, e com esse domínio sobre o restante, que não foram feitos da mesma forma. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, Gênesis 1, 26, pela NVI, o Adão não tinha desculpa, não é? É indesculpável, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, não é? Porque todos os atributos de Deus que poderiam ser conhecidos, o Senhor manifestou ali, não é, para Adão. Então, em Gênesis 6:12, os filhos de Deus eram anjos caídos ou homens? Não, anjos caídos, Genicleia. Anjos caídos. Os anjos, eles eram considerados no Antigo Testamento, meu bem, não havia compreensão do mundo espiritual, como nós já temos dito aqui reiteradas vezes, não é? No Antigo Testamento, nem mesmo os profetas sabiam, não é, detalhadamente todas as coisas. Eles profetizavam por causa do Espírito Santo, mas nem eles mesmos compreendiam perfeitamente o que eles estavam profetizando, o tempo e o modo como certas coisas aconteceriam. Eles eram boca de Deus, mas ninguém conhecia o mundo espiritual. Quem trouxe a revelação do mundo espiritual, a divisão dos reinos, não é? A existência de reino espiritual foi Jesus Cristo. Então, os anjos eram conhecidos como filhos de Deus. É por isso que em Hebreus, né, o autor aos Hebreus diz que nenhum anjo Deus o chamou disse, né, que hoje te gerei. Você é meu filho, eu hoje te gerei. Não. Eles eram conhecidos como filhos de Deus porque era da mesma ordem que Deus. Qual? Espiritual. Por eles serem espíritos, não é? Então eles eram chamados por consideração, não é? Por forma, por metáfora, não é? De filhos de Deus, para distinguir do filho dos homens, tá bom? Filhos dos homens e filhos de Deus. Os israelitas também depois passaram a ser chamados de filhos de Deus, mas também por consideração. Tá? Uma metáfora, né? Como Deus os chamava carinhosamente, porque Deus sempre desejou, não é? E por isso Ele mandou Jesus Cristo, vindo de quem? Do povo judeu, não é? Porque foi o povo escolhido por Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Você entendeu, Genicleia, querida? Conseguiu compreender? Então, aqueles seres que foram gerados lá, veja, Judas fala sobre isso, o apóstolo Pedro também fala sobre isso, né? Os anjos que deixaram o seu domínio, veja, todos eles recebem, veja, Genicleia, quando Deus, é por isso que nova criação é nova criação mesmo, verdadeiramente nova criação, não existe nada semelhante ao que Jesus fez, nada, nunca, em nenhum lugar, em nenhum tempo. Não existe nada como o que Cristo Jesus veio fazer por nós, gente. Por isso que a nossa gratidão a Deus deve ser, assim, exaltado. Deus acima de todas as coisas. Que realmente é novo. Quando Deus fez os anjos, Deus faz, não é, as suas criaturas, Ele faz da forma como Ele escolhe. Os anjos já são feitos plenos, já são feitos perfeitos, já para executarem os seus, vamos dizer assim, os seus ministérios, não, os seus serviços. Eles são servos de Deus. Eles não são filhos, são servos. Mas ali, para distinguir, não é? Vejam, ou era homem ou era espírito naquela época, não é? No Antigo Testamento, ou era homem ou era espírito. Olha a inteligência de Deus. Agora, em Cristo Jesus, é homem espiritual. Por quê, meu amor? Porque não está escrito? Jesus convergiu as coisas celestiais e terrenas num só corpo. Não é? Nele mesmo Ele convergiu as duas coisas, né? Tanto as coisas celestiais quanto as terrenas. O que Ele está falando? O que o apóstolo Paulo está falando lá em Efésios 1 e 2? Ele está dizendo que o homem espiritual é a junção, não é? Do que era no Antigo Testamento, era homem ou era espírito, não é? Não tinha as duas coisas juntas. Mas Cristo Jesus veio trazendo essa nova ordem. Agora nós seremos, né? E já somos considerados por Deus, como diz o apóstolo João. Verdadeiramente já somos, mas ainda não foi manifesto. Entende a diferença? Agora é o que? A nova ordem, não é a ordem mundial. Tá? Isso é imitação barata de Satanás.
a nova ordem espiritual, nova ordem dos novos nascidos, né, dos recém-nascidos, como Jesus Cristo falou, os novos níveis. Recém-nascidos são novos nascidos. Jesus estava falando tanto sobre aquelas criancinhas, não é, que já é um milagre extraordinário fazer criancinhas, né, adorarem a Deus, louvarem a Deus, como ele também tinha poder sobre, como ele disse, né? O Pai me deu poder tanto aqui na terra como no céu, não é? Então, ele estava exercendo esse poder sobre toda a humanidade. E aí aquelas crianças estavam louvando, dando louvor a Deus, mas ele estava deixando claro, olha, Deus suscitou, né? Levantou louvor dos novos nascidos, o verdadeiro louvor, como ele disse à mulher samaritana, é em espírito e em verdade. Então ele estava falando ali, o Senhor Jesus sempre fala em duas camadas. Ele fala na camada natural, são verdades relativas a esse mundo, para explicar verdades espirituais que são invisíveis ao entendimento desse mundo. Sim, eles deixaram o seu domínio, deixaram a sua posição, porque, como está escrito, mas veja, olha só, gente, vamos lá. Imaginem seres perfeitos, criados perfeitos. Mente não é uma forma de raciocínio completamente, como Pedro diz, né? Os anjos são muito mais fortes, tanto em força quanto em poder, que os seres humanos. Imagina, eles viam as mulheres bonitas, não é? Coisas diferentes, seres diferentes, não é? E viam, veja, no céu, obviamente, os seres celestiais devem ser lindos, mas eram diferentes, não é? E certamente eles viam que os homens tinham relações com as mulheres, não é? E eles sentiam prazer. Então, eles sentiram, provavelmente eles devem ter sentido essa cobiça, porque, veja, quando a semente do mal entra, ela sai produzindo, de acordo com a sede e a fome daquele ser ali. Quanto mais fome e sede, é por isso que Jesus diz, né? Venham a mim, comam e bebam de mim, aprendam de mim, não é? Para que essa fome e essa sede seja cada vez maior para as coisas certas e não para as coisas erradas, porque uma vez que prova do pecado, meu bem, é muito difícil, né, você largar. Todos sabem, né, principalmente quem ainda luta contra algum vício, não é? Que diz, eu paro quando eu puder, quando eu quiser. Isso não é verdade, não para. Agora imagina isso numa escala de poder, numa escala de um poder exacerbado que a gente não conhece, um poder que é espiritual, um domínio que não é desse mundo, entende? Então aqueles seres, eles cobiçaram, e aí o que eles fizeram? Eles deixaram, não foram todos, não é? Mas alguns deles deixaram a sua posição, não é, como seres espirituais, e se materializaram, né? Veja, os anjos podem fazer isso, tá? Sem vergonha. Então, eles são piores do que sem vergonhas, não é? Eles são muito piores do que isso. O nível, não é, de depravação, de perversidade desses seres é tão perfeito quanto eles. Imagina uma perfeição caída, então, não é? Não tem limite. É sem limite. É por isso que o Senhor chama de perverso. Perverso porque é perverso mesmo. Entendeu? Exato, tomaram formas de homem, se materializaram. Os anjos podem fazer isso, mas Deus não permite, só se tiver algum tipo de missão. É por isso que Deus mandou o dilúvio. Por quê? Porque eles estavam transtornando a ordem de Deus para essa dimensão. Deus não deu essa dimensão. Veja, Satanás não fez isso. Satanás foi inteligente. Satanás não se deixou levar pelos sentimentos dele. Ele foi inteligente. Ele adentrou uma cobra para poder adentrar o jardim. Por quê? Porque se ele não fosse sutil, Deus, né, acabaria com ele. Pegaria ele pelo rabinho, né, jogaria fora, não é? Uma serpentezinha, né? Ficasse lá se esturricando todo e jogaria fora. Mas ele foi inteligente. Ele agiu dentro, né, de todo o padrão que não fosse ferir nenhuma lei de Deus. Ora, se era tudo físico, então, se ele tivesse num corpo físico, não é? Ali de uma serpente, ele poderia passar por uma, tranquilamente. Mas esses anjos não. Eles já foram além, já, né, vieram de voadora, né, empurraram a porta, deram uma voadora na porta, já saíram, né, escancarando ali, não é, fazendo tudo que não era para ser feito. Deus não deu o domínio desse mundo para espíritos, ele deu para seres viventes. E aqueles seres estavam se procriando com mulheres e tendo híbridos, né, seres miscigenados, não é? Imagina, né? A palavra de Deus diz que eram gigantes, né? Homens muito grandes, de renomes da antiguidade.
Então, para que esses seres morressem, era necessário verdadeiramente o que Deus mandou. Não, então, veja, pode ser gigante, pode ser forte, estavam comendo os homens, né? Estavam devorando como pães os homens, porque os homens normais, né, naturais, são muito mais fracos do que eles. Agora você imagina, poderia ser o que fosse, mas habitava num corpo humano, não habitava? Não precisava respirar, não precisava desse corpo físico. Precisa de um corpo físico para a existência, logo eles morrem, né? Tem que morrer. E esses determinados anjos que, né, não guardaram, ou seja, a sua espiritualidade, não ficaram como Satanás ficou, não é na dele, ele agiu de forma, veja, gente, é um mal inteligente, não é? Ele não se deixou levar pelas emoções, ele foi um mal inteligente, não é? Ele agiu dentro da lei, transtornando as coisas do homem, mas sem provocar a ira de Deus de forma tão escancarada, não é? Porque se agir assim é igual uma pessoa, veja, tem pessoas aí, não é? A gente sabe que chamam de colarinho branco, não é assim? Um nome que se dá, colarinho branco, não é? Aqueles homens, não é, que transgridem a lei, que são riquíssimos, não é? Que estão aí construindo, né, várias arranha-céus, não é? Dominando sobre os outros, não é? E estão infringindo muitas leis, na verdade. Eles são pegos? Não. Por quê? Porque eles que dominam, eles fazem tudo dentro de de um limite, tudo dentro ali, parece tudo, né, politicamente correto, né, assim? Então, Satanás, ele devotou a mente dele, não é, para poder transtornar os homens e causar a queda dos homens e fazer com que eles fossem tão dignos da ira de Deus quanto ele. De forma igual, sabe como que fala assim, cozinhar em banho-maria? Ele é inteligente, é extremamente inteligente. Então esses anjos que deixaram, né, esse limite do espiritual para o natural, para ter relações com as mulheres e transtornarem a criação de Deus, esses anjos foram presos, não é? Eles foram presos e estão em correntes, que Pedro chama o lugar, gente, de Tártaros. É um lugar, veja, é um abismo, é o lugar mais profundo do abismo. Se o abismo já é fundo, não é? Imagina o Tártaros, que é muito mais, a camada mais profunda do poço do inferno, como dizem, literalmente. Não é? Então esses são os piores que estão lá, não é? Porque eles transtornaram a ordem de Deus. E com Deus não se brinca, não é? De Deus não se zomba, não é bagunça também, não é? Enfim, dentro da legitimidade que Satanás levou Adão a lhe entregar o domínio desse mundo, ok, não é? Porque afinal de contas estava no poder da escolha do homem. Deus deu poder ao homem para isso, inteligência, não é? Agora, ele poderia ter ouvido Deus, não poderia? Ele quis? Não, aí já é outra coisa, não é? Mas Deus deu a capacidade para o homem de um raciocínio. Se hoje, com tão pouco da capacidade do nosso coeficiente intelectual, os homens são capazes de fazer as coisas que nós vemos, não é? Imagina Adão. Imagina a inteligência de Adão e de Eva, não é? Não devia ser algo surreal para nosso atual intelecto, não é? Eles usavam 100% da sua capacidade, tanto intelectual, né, seu coeficiente intelectual, quanto da sua capacidade animal, sua capacidade humana. Então, isso é assim, pelo pouco de conhecimento que eu tenho acerca disso, tá bom? Eu não entro aí em outros detalhes, não saio daquilo que as escrituras revelam, tá? É Pedro, as epístolas de Pedro, Judas, eles trazem esse tipo de informação com um pouco mais de detalhes. Salomão, não comece. Tá bom, Genicleia? Espero que você tenha conseguido entender, tá bom, meu amor? O quê? O que ele quer saber? Ele quem? Sabem dizer algo. Alexandre disse, se não estou enganado, tem uma passagem na Bíblia no Antigo Testamento que fala que Deus ou Moisés, que é uma fala de Deus ou Moisés, não lembro direito, mas que as mulheres começaram a se relacionar com homens de grandes órgãos e seguir maus desejos. Então, isso sim é Ezequiel.
tá? Em Ezequiel capítulo 23. Isso, o Alexandre, é uma... pode ser, não é, que tenha, não é, quando Deus fala, ele não está falando nada assim, né, sem um fundamento. Deve ser resquício, né, dessas coisas, e isso daí com relação à prostituição espiritual, tá? Se referindo a Israel, não é, que assim como Deus pode ter usado, não é, o exemplo ali, não é, das mulheres que, enfim, né, gente, com essa situação aí, e para explicar que Deus não iria inventar uma coisa, não é, sem lógica. É algo que já poderia ser costume, né? Algo que já deveria estar acontecendo. Então Deus usou, né, esse tipo de conduta para repreender, advertir Israel com relação à prostituição espiritual. Tá bom? Estava se referindo ali mas sim, é uma coisa muito interessante. Seu ponto de vista realmente faz sentido, né? Deus, quando ele usa alegorias, ele está usando porque essas alegorias estão presentes, né, na humanidade. Ele geralmente usa verdades relativas a esse mundo para falar sobre verdades espirituais. Sim, mas faz sentido. Eu também não tinha pensado dessa forma, mas aqui o Espírito me atinou isso, exatamente isso. O Senhor usa coisas que já estão presentes, figuras que já estão presentes na humanidade, para retratar outras coisas, não é? Ele só vai trazendo, né? Só vai fazendo uso ali dessas coisas, tá bom? Ele não fica inventando nada, não é? Provavelmente deve ser, sim, afinal de contas, não é? Anjos, não é? Seres celestiais, devia ser realmente coisas, enfim, gente. É daí que vem aquelas histórias mitológicas gregas, romanas. Isso. Enfim, por isso que tem aquele tal de centauro. Centauro é um híbrido que é um ser que parece um ser humano com um cavalo, enfim. Provavelmente, deve ser coisa dessas aberrações assim, tá bom? Mas muito, muito inteligente, viu? Olha aí, tá vendo? Os filhos de Deus, olha. Isso aí é o Espírito Santo. Ele faz, viu? Isso é o guiar em toda a verdade, Alexandre. É isso que o Espírito Santo faz. Ele traz, e aí, através dessa lembrança, por quê? Porque você tem a palavra dentro de você, ainda que seja um pouquinho. Aquilo que, veja, Deus não é mágico, não é? Ele é poderoso, mas ele não é mágico. O que ele faz? Ele nos guia em toda a verdade. Então, para que nós sejamos guiados em em maiores escalas, vamos dizer assim, recebermos mais revelações do Senhor, é necessário que, como diz o apóstolo Paulo, a palavra de Deus habite em nós ricamente. Então, quanto mais vocês tiverem da palavra de Deus, mais liberdade o Espírito Santo tem de caminhar, não é? Com cada um de nós, né? Dar as mãozinhas para nós e caminharmos. Olha, ele vai trazendo a nossa lembrança e aí vai unindo uma palavra, um versículo com outro, e vai, entende? Que tem conexão, não é nada desconexo, nada sem harmonia, e aí ele vai ensinando os filhos dele, viu? Glória a Deus. Ali é Jesus, viu? É o Espírito Santo. A mente pneumática, gente, a mente de Cristo Jesus é muito forte, é muito poderosa. Todas essas coisas, não é? É fruto dos espíritos impuros, Janicleia. São os espíritos impuros que atuam dentro das pessoas, meu amor, que levam as pessoas à subversão do que elas foram criadas para ser. Oi, Ruth, meu amor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, querida. Paz e graça, Ruth. Então, vamos continuar, tá bom? Bom que a Janicleia já entendeu, o Alexandre também já se esclareceu, então vamos seguindo. E essa era a pergunta da Janicleia naquele momento. Era a pergunta. Ela já trouxe. Que fofa, então tá ótimo. Então vamos lá. Então no hebraico diz: dominem eles, o que quer dizer que, como cabeça da humanidade, Adão, que foi feito primeiro e recebido a ordem diretamente de Deus, tinha autoridade por jurisdição sobre aquela serpente, como diz a própria palavra de Deus. Né, como nós lemos, né? Até os animais que se moviam rente ao chão estavam sob o domínio de Adão. E os animais que se movem rente ao chão são répteis, né? E adivinha quem está dentro, né, dessa categoria de répteis? Não é? Quem disser a serpente, acertou.
Cabia-lhe também repassar essa advertência à sua mulher, para que todas as coisas pudessem estar sujeitas a ambos como autoridades desse mundo. Como nós dissemos ontem, né? Ele só disse ali da árvore do meio do jardim. Mas, gente, no meio do jardim tinham duas. Uma delas não estava sob restrição, que era a árvore da vida. Era só escolher ela, não é? Mas ele não explicou isso para Eva. Ele só disse que, né, a árvore ali do meio do jardim. Horas. Qual era a árvore do meio do jardim que não podia ser consumida seu fruto, não é? Faltou esses detalhes, enfim. Mas isso faz parte, como diz, né, a palavra de Deus. Se o primeiro, a palavra de Deus diz assim, né, em Hebreus, eu não lembro aqui agora o lugar exato, mas diz, se o primeiro fosse irrepreensível, não haveria lugar para o segundo. Ou seja, o autor aos Hebreus, mais uma vez, está comparando as verdades terrenas, não é, a perfeição humana com a perfeição celestial. A perfeição humana, gente, tem limite, mas a perfeição celestial não. Por isso que os espíritos não têm salvação, tá? Por isso que Deus não deu o espírito a Adão. Ele já estava pensando. Veja, gente, nada pega Deus desprevenido. Nada, absolutamente nada. Se Deus tivesse dado um espírito para Adão e Eva, eles seriam como Satanás. Não teria salvação, porque espíritos não têm salvação. E se eles escolhessem a árvore da vida, não é? Então, eles estariam aptos, não é? Vamos dizer assim, destronarem, né? De colocar Satanás para correr. Porque certamente, não é? A sua mente, não é, estaria desenvolvida, né, apta para enxergar o mundo espiritual. Ele veria o mundo espiritual. E se ainda assim, não é, ele escolhesse se rebelar contra Deus, aí estaria perdido, aí o negócio estaria lascado mesmo. Aí não teria... Percebe que, olha só como Deus é perfeito, gente. Olha como Deus é perfeito. Veja, Satanás, né, que nós conhecemos como um acusador, ele era um querubim da guarda de Deus, né, um dos maiores, né, do reino celestial. Ele caiu, foi encontrado, né, Deus viu dentro dele o orgulho crescendo e ele, né, permitindo que essas coisas chegassem a tal proporção de ele desejar tomar o lugar de Deus, do Todo-Poderoso, aquele que o criou, o que o fez perfeito em tudo que ele tinha, em tudo que ele era, em si mesmo, não precisando de nada de ninguém. Quem fez ele assim foi Deus. Ora, ele se rebelou contra Deus. Será que um ser criado aqui na Terra não se rebelaria? Por mais espiritual que ele não fosse? Aí o que Deus disse lá em Isaías? Isaías 63, se eu não me engano, 63, versículo 8, diz, eles serão filhos que não irão me trair. Ora, o único filho que não traiu Deus foi aquele que veio dele mesmo, que era da própria espécie de Deus. Quem? Jesus Cristo. Então, verdadeiramente, olha como Deus é maravilhoso, como Deus sabe de todas as coisas. E é por isso que Deus não permitiu que após Adão ter escolhido, né, a árvore da consciência do bem e do mal, não pudesse tomar também, né, da árvore da vida e viver eternamente. Imagina, né, seres terríveis se procriando e vivendo eternamente. Obviamente que Deus não iria permitir, não é? Deus não permitiu Satanás lá no céu, não é? Que dirá aqui na terra. Então, creio que os anjos, depois de Lúcifer, os demais que se rebelou, não pecam. Então, eu acredito que não dessa forma não, porque esse tipo de conduta não procede da pureza de Deus. Só quem ficou com Deus, quem era puro verdadeiramente, os que verdadeiramente eram puros, seres celestiais. Imagina, Alexandre, lembra daquele contexto ali de o arcanjo, baby, obrigada meu amor, botou os dois, você pode ler por favor Hebreus 8:7 e o Isaías 63:8, por favor, pela NVI. Hebreus capítulo 8, versículo 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita... Você quer saber sobre o pelo ARC, por favor. Versão ARC. Gente, olha só, quando eu fui escrever meu livro, o Senhor me deu uma percepção que até então, a gente quando não tem muito entendimento, né, a gente fica discutindo com Deus, querendo saber mais que Ele, né? E o Senhor me mostrou,
não é que havia, sim, essa palavra que dizia, não é que se aquele fosse perfeito, não é plenamente perfeito, não teria necessidade de outro, não é? Que fosse mais perfeito ainda. Não. E aonde que estava escrito? Aí eu fui conferir, né? E eu já estava assim esgotada. Aí veio a RC. Olha como a RC traz esse versículo, Hebreus 8:7. Continua lendo, por favor, na NVI, depois lê na RC, por favor. Gente, em todas as outras versões estão praticamente iguais. Mas a RC é a única que traz da forma como o Espírito Santo tinha falado na minha mente. E eu, quando a gente não tem muito entendimento, eu não sabia muito, tá? Pesquisar assim, fazer essa correlação. Foi a YouVersion que me ensinou. Eu comecei a ver que a YouVersion faz comparação de versões, porque é muito cansativo. Eu tenho todas as versões físico, né? As bíblias físicas. Mas imagina, eu estudava, gente, com montanhas de livros. Às vezes eu tinha que abrir, eu fazia uma verdadeira roda assim em volta de mim, de bíblias abertas, e tinha que ficar conferindo Bíblia com Bíblia antes de saber que a YouVersion fazia essa comparação. Quando eu descobri que a YouVersion fazia essa comparação, aí pronto, facilitou a minha vida. Eu falei, nossa gente, que coisa extraordinária. Mas isso é o quê? É um exercício. Você não tem como descobrir certas coisas, né? Como disse Thomas Edison, né? Que fez a lâmpada e não sei quantas vezes, né, que ele errou para poder conseguir construir a lâmpada, né, fazer a lâmpada certa. Ele disse, né, todas as vezes que eu errei, eu aprendi como não fazê-la. Não é? Então a gente vai aprendendo, né? Inclusive a gente vai desenvolvendo outras coisas, não é? nesse percalço, né? Nesse caminho. Mas veja, olha só. Então quando a gente passa por essas coisas, a gente pode passar para vocês, não é para que vocês escolham. Vocês têm um caminho, né? De escolher o método mais difícil, né? Ou escolher aquele, né? Que a gente já trilhou, e aí a gente passa o atalho, não é? Para vocês, vão e façam assim, porque certamente vocês vão encurtar um pouco, né? Daquela canseira, não é? Que quem chegou primeiro acaba carregando. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Foi a versão NVI. Vamos à RC. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Ou seja, a NVI, assim como as outras, você pode ler uma outra versão aí, a ARA, sei lá, na A, enfim. A 21. Pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ou seja, está falando das alianças, não é? Está falando da aliança de Deus com os homens, não é isso? A aliança que foi feita entre Deus e os homens. A primeira aliança. A aliança através da lei de Moisés, não é isso? Está falando sobre isso. Agora veja, humano, de Deus com os homens, humano, não é? Para que os homens fizessem para alcançar Deus, não é? Para serem justos diante de Deus, ser justificados diante de Deus. Ora, tem limite, não é? Por mais que haja uma perfeição humana, sempre vai haver um limite, sempre vai ter defeitos, né? Porque esse é o ser humano. Agora veja, a RC traz como conserto. É a mesma palavra, gente, aliança, conserto, acordo, tudo isso são sinônimos, quero dizer a mesma coisa. Mas veja, uma forma de escrita faz com que o Espírito Santo desabroche e traga a revelação daquilo que ele quer nos mostrar. Ele está mostrando mais uma vez que as coisas terrenas são limitadas, sua perfeição é ilimitada. Agora, a perfeição celestial não. E é por isso que Deus deu, não é, a capacidade para Adão, não é, enquanto ser humano, não é, por mais perfeito que ele tenha sido feito, Adão e Eva, eles não eram seres celestiais. Os seres celestiais são de uma ordem infinitamente mais poderosa e mais forte do que os seres humanos. É por isso que tem conserto para os seres fracos, humanos, mas não tem conserto para aqueles que são perfeitos eternamente falando. São perfeitos verdadeiramente. Por quê, gente? Porque Deus chama de verdade. Não são as verdades relativas a esse mundo. Para nós são verdades, não é? Para Deus não. Para Deus que é verdade é aquilo que dura para sempre. Então é por isso que os seres celestiais não têm conserto. Caíram, caídos permanecerão. Então, continuando. Isaías 63, versículo 8. Versão ARC. Porque o Senhor dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim
Ele foi seu salvador. NVI, por favor. Aí, olha só. Agora, já essa palavra na NVI, ela foi ali onde Deus me revelou o quê? Para não trair Deus, tinha que ser alguém que verdadeiramente viesse dele. Por quê, gente? Porque a perfeição espiritual, celestial, caiu. Não é? Aquele que Deus fez de forma perfeita, perfeito em si mesmo. Não é? É tanto que ele olhou tanto para a perfeição dele que ele caiu. Não é? Se tornou orgulhoso. Deus viu o orgulho crescendo dentro dele, a ponto dele querer ser igual a Deus, querer tomar o lugar de Deus. Era celestial, era espiritual, e caiu. E o perfeito que Deus fez aqui nesse mundo, não é? Caiu. Então, o que Deus viu? Ora, para ser irrepreensível, para não me trair, tem que ser meu filho. Tem que ser aquele que venha de mim. Então, olha a inteligência de Deus. O filho dele, essencialmente, espiritualmente filho, nascido aqui no mundo, ou seja, veio do Pai, veio de Deus, não é? E aqui veio de Deus e entrou no mundo. Entrou como? No ventre de uma mulher. Nasceu num corpo físico, como qualquer ser humano. Nasceu, passou a existir aqui, né? Nesse mundo. Depois morreu desse corpo físico, não é? E voltou para Deus. Desceu, aspergiu, limpou o lugar, o caminho que estava transtornado, não é? Pelo primeiro homem, não é? Que tanto o primeiro homem quanto Satanás, não é? A queda, não é? Essa rebelião, essa inimizade que havia entre Deus e os homens, não é? Limpou através do sangue dele esse caminho, deixou esse caminho novo e vivo, não é? Através do seu sangue, não é? E voltou para cá, né? Num corpo glorioso, num corpo glorificado, que nunca mais vai morrer. E agora ele está onde? Sentado ao lado do Pai, ao lado de Deus, da majestade, esperando que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Então, veja, no corpo, né, nesse lugar, não é, nessa autoridade, como filho do homem. Então, o Deus que se fez carne, né, o Deus que habitou aqui no mundo conosco, não é, e está reinando, né, está supervisionando, né, o seu domínio, até que o último homem, não é, da ordem dos gentios sejam salvos, para que ele possa peneirar lá aqueles que pertencem à nação dele por amor aos patriarcas, e assim, não é, ele reinar durante um dia, não é, um milênio, um dia de Deus aqui nesse mundo caído, para dar paga àqueles homens, não é, aqueles que reinaram antes e fizeram os filhos de Deus sofrer, não é, para mostrar a eles o que é sofrer, não é, mas sofrer dessa vez pelas coisas justas. Mostrar o que é verdadeira justiça, o que é verdadeira retidão, né? Como diz o apóstolo Paulo, ali em 1 Tessalonicenses, só vocês lerem, 1 Tessalonicenses 1, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Vai chegar o dia que Deus vai nos dar descanso e vai inverter as coisas, não é? Então hoje a gente sofre, não é, com essas injustiças, e dói, não dói? A gente não é, enfim, não, a gente não pode fazer nada, Satanás não vem meter o bedelho, não é? É um mau negócio, alguém quer se aproveitar, especialmente quando sabe que a gente é filho de Deus, né? Que aí acha que a gente é besta, né? É bobo, né? Quer se aproveitar da gente, e tanta coisa, né? Tanta trapaça, a justiça sendo transtornada, né? Tornada naquilo que é o inverso da justiça, não é? A injustiça, né? A justiça tropeça nos tribunais, não é assim? A justiça tropeça nos tribunais. Aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm conchavo, suborno, é que ganham as sentenças, né, favoráveis, mesmo que o direito seja ferido, mesmo que seja claro que o direito pertence ao outro. Mas não importa, quem é que vai lutar com aquele que é maior? Não é verdade? Mas quando Jesus vier reinar um dia de Deus, ele vai dar a paga para todos esses. Todos esses. E aí eles vão, não é, literalmente, eles vão morder a sua língua dentro da sua boca. Eles vão, né, vão sofrer de verdade. Eles vão sofrer de verdade. Porque Deus é justo, gente. Deus é justo. Ele é paciente. Não quer que ninguém se perca, não. Não quer ver ninguém mordendo a língua, né, se sangrando, entendeu? Se contorcendo como serpente. Ele não quer, não. Ele tá aí suportando, não é, todas essas coisas por causa de Cristo Jesus.
Jesus foi que trouxe descanso para Deus, né? Para o Pai, para que ele pudesse, não é, verdadeiramente descansar da criação que ele fez, não é, e que trouxe tanto de sabor para ele durante tantos dias, né? Porque para Deus são dias, para nós são 1000 anos, não é? Para Deus são dias. Mas nesse dia ele vai inverter as coisas, não é? Então, enfim, tá? Gente, uma barata. Meu filho é uma bênção, gente. Continuando, gente, olha. A Bíblia fala que a doutrina dos nicolaítas eram nojentos. A doutrina dos nicolaítas. Ele sabe. Eu fui pesquisar essa palavra, sim, em Apocalipse. É simples. Tá falando da mesma doutrina que Balaão ensinou a Balaque, a como amaldiçoar os israelitas. Então, a doutrina dos nicolaítas é algo que parece simples numa... Não... sim, agora eu lembrei. Não, Vini. Que ele ensinou os... Oh, meu Deus. A conduzirem o povo a pecar. Isso, aquelas mulheres... As mulheres que levaram... E trazer maldição. Sim, trazer maldição, mas pelas relações sexuais, gente. As mulheres levaram os homens, não é? A tropeçarem. Foi ali que morreram, né? Tantos homens foram mortos, exatamente essa doutrina, tá? Outra coisa que o Espírito Santo me acrescentou quando eu estava estudando essa parte é 2 Pedro capítulo 2, todo capítulo 2 fala sobre essa expressão tanto dos falsos mestres, mas Pedro, ele traz acerca de... Ele estudou mais sobre isso, gente. Ele traz acerca de Balaão, deixa eu ver aqui se é 2 Pedro 2, capítulo 2 ou 1 capítulo 2. Eu sei que tem uma passagem na Bíblia, eu não sei precisar você agora, eu estava estudando, e aí a Bíblia diz que ele ensinou, não é? Como é que se pega, não é, os homens frágeis? Qual é o que mais seduz? Por que a mulher, gente, é vista como um oráculo, não é? Como uma fonte de sedução? Porque Satanás, é por isso que a mulher precisa de um cabeça, entende? Ela não pode estar solta, vulnerável, por causa dos anjos. Não são os anjos de Deus, são os anjos caídos. É isso mesmo. 2 Pedro capítulo 2, todo. Você pode ler o capítulo todo, como eu disse, vai estar na íntegra acerca disso. Mas aqui no versículo 15 e 16 fala: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumento animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. Está falando aqui sobre os falsos profetas que são semelhantes os falsos mestres que são semelhantes aos falsos profetas da antiguidade. A forma agora de expressão a partir da luz do mundo ter vindo e de ter vindo os filhos de Deus, eles vêm como falsos mestres. Então, antes os falsos profetas, agora falsos mestres. Claro que ainda tem os falsos profetas em suas nuances, porque tem a tal da profecia e pela imaturidade da igreja não consegue discernir. Mas, devido ao mau ensino, enfim, essa união com o mau ensino, com o mau alimento, através dos alimentos impuros, que a gente sabe que a figura dos alimentos impuros está falando do quê? Está falando do alimento para nós, filhos de Deus. O alimento puro, o leite genuíno, é aquilo que é a palavra do Pai, pura, simples, verdadeira. O verdadeiro alimento que realmente nos faz crescer. No entanto, engano, mentira, ali dentro, adentrado, mau entendimento, enfim, tudo isso pelo não fluir com o Espírito Santo, traz esse mau alimento. Então esses nicolaítas, conforme você vê ali no contexto, estão agindo conforme Balaão ensinou a Balaque. Através disso, não somente isso, também se unindo à prostituição com mulheres. Como assim?
Claro que tem a parte física, mas especialmente no que tange espiritual, essa questão do mau ensino, de se prostituir com o ensino do que vem da prostituta, com as coisas que vêm da prostituta, de Satanás, dos seus. Então, parece... A forma de escrita deixou ali bem trincado, que faz você pensar, pera, é coisa diferente, tá falando de algo diferente, mas na verdade tá falando exatamente dessa conexão entre Balaão e Balaque. Ele deixou ali, só que para poder ver tem que ir lá na essência, na conexão entre as palavras. Isso ficou claro quando o Espírito Santo me guiou ali no grego, a palavra que tá tanto em cima ali usada ao falar de Balaão e Balaque, como ali embaixo, e aí depois o Espírito Santo me levou aqui a 2 Pedro capítulo 2 e isso ficou bem claro. Bem, é isso, gente. Então, espero que você tenha entendido, Alexandre. Nesse caso aí, eu não me... Boa noite, Renato. Graças a Deus, Renato. Não me adentrei muito não, tá bom? Eu não sei todas. Interessantíssimo. Gente, as mulheres, não é? Elas são, assim como no começo, né, infelizmente, foi enganada, né? Eva foi enganada. Ainda existe muito isso, né? E hoje, né, não só as mulheres são enganadas, os homens também são, mas existe esse espírito, não é? Gente, espírito não tem espírito menino nem menina, tá? Isso é só para enganar. É uma figura. Eles imitam as coisas humanas, só que de uma forma muito mais exagerada, né? Uma coisa assim muito mais plena, né? Muito mais cheia. Então, se passam por mulheres, se passam por homens, mas na realidade eles não têm gênero, tá? Espíritos não têm gênero. Então, continuando. Vou voltar aqui, tá, gente? No hebraico diz dominem eles. Dominem eles, o que quer dizer que como cabeça da humanidade, Adão, que foi feito primeiro e recebido a ordem diretamente de Deus, tinha autoridade por jurisdição sobre aquela serpente, como diz a própria palavra de Deus. Cabia-lhe também repassar essa advertência à sua mulher, para que todas as coisas pudessem estar sujeitas a ambos como autoridades desse mundo. Portanto, cabia a eles o exercício do livre-arbítrio e escolher o conhecimento do bem e do mal pela fonte da verdade. Por isso que a gente sempre traz aqui, não é? Vamos ficar com o que está escrito na palavra de Deus, gente. O Espírito Santo, ele só se responsabiliza pela palavra dele. Por isso que é a palavra da verdade, o Espírito da verdade. Porque Deus é verdade, né? Deus é a verdade. Amém. Mas o que diz a palavra? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Olha só, o que ele está dizendo aqui? Olha, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, ou seja, não é? Adão e Eva, por serem homens, né, os cabeças, né, aqueles que dariam, como é que se diz, origem, né, a toda a humanidade, eles tinham 100% do seu coeficiente intelectual, né, que a gente chama de QI, não é? A capacidade animal deles, a capacidade plena como ser humano, eles tinham. Então, por eles se acharem tão sábios, tão inteligentes, não é? Eles pensaram, né, que aquela serpente estava trazendo para eles alguma coisa diferente, não é, que valia a pena eles investigarem. Eles só não souberam de uma coisa, não sabiam de uma coisa, sobre o reino espiritual. Eles preferiram confiar na capacidade deles, no intelecto deles, que engana no próprio coração deles, do que confiar em Deus, que sabia de todas as coisas. E aí eles trocaram a glória do Deus imortal que revestia eles. Eles eram revestidos pela glória porque estavam ali diante da glória de Deus, conversando com Deus, convivendo com Deus, recebendo tudo de Deus, não é? Por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Ou seja, tiveram que ser revestidos de pele animal, pele humana. Essa pele aqui que a gente tem agora, não é? Não precisava ser disso se nós vivêssemos eternamente, não é? Se nós fôssemos revestidos da glória de Deus, não precisaríamos, não é, ficar
confinados, não é, a essa dimensão. Mas eles escolheram o quê? Eles escolheram, não é, a coisa errada. Eles escolheram um conhecimento, não é, que talvez se perguntasse a Deus, não é, certamente Deus poderia esclarecer. Não é? Então, veja, olha como Deus, a sabedoria, né, a onisciência de Deus. Ainda que esses homens, não é, veja, eles eram humanos, não é? Agora veja, se nenhum ser, o ser celestial que era perfeito, nem ele, não é, se manteve ali, ele encontrou, né, o orgulho, se encontrou com orgulho, né, desejou, começou a olhar muito para si mesmo, gastar muito tempo, né, olhando para si mesmo, como tem aquela mito, né, de Narciso, não é, que de tanto olhar a aparência, a bela aparência dele no lago, não é, ele acabou morrendo afogado. Não é? Então, isso é uma símile, tá? Isso é inteligência aí. Satanás, ele é terrível, né? Ele engana o homem e ainda debocha, né? Debocha daquilo que ele faz com o próprio homem. Isso nada mais não é do que a trágica escolha de Adão, que acabou caindo, não é, como um peixe, não é, que cai pela sua própria boca, não é? Ou seja, por uma comida, né, ele entregou o domínio dele, né, para sempre. Ou melhor, para sempre não, né? Porque, nossa, o que eu estou falando? Jesus Cristo veio e consertou, não é? Graças a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por Jesus Cristo, né? Se Adão e Eva fossem vivos, iria ter uma conversa. Sério. Não, meu bem, mas olha só, Alexandre, pensa. Foi por causa da queda deles que veio Jesus. Foi por causa dele que algo muito melhor nos foi dado. Exato, veja. Vamos lá, ainda que eles tivessem comido da árvore da vida, eles seriam espirituais, mas eles não seriam filhos de Deus. Eles seriam espíritos. Tudo bem, poderiam viver, não é, eternamente, mas não seriam filhos de Deus. Entende? Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Ele nos tornou filhos. Então, se a transgressão de Adão foi algo terrível, a graça de Deus, é por isso que diz, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Se o pecado abundou, a graça superabundou. A graça é muito maior do que o pecado de Adão. A solução de Deus para... Gente, olha, cada um dá o que tem. Não é assim? Cada um dá o que tem. O que Deus tem? Muita graça, muito amor. Deus tem tudo que é perfeito, maravilhoso, magnífico. E Ele despejou através de Cristo Jesus em nós. Então, se não fosse essa transgressão, ainda que os homens escolhessem a árvore da vida, não seriam filhos, seriam espíritos. Seriam espíritos, passariam a ser espíritos a partir daquele momento, não é? Seriam espirituais, mas não seriam filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, entende? Então, olha só, veja, tem gente que diz, não tem nada bom que não possa melhorar, não é isso? Deus entende disso melhor do que quem inventou essa frase, não é? Deus verdadeiramente faz essa frase ter, não é, o seu efeito assim por todos os ângulos, né, de forma perfeita. Então, perfeita, boa e agradável. Exato. Tá? Então, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Seriam, a partir daquele momento, eles morreriam, né? A morte entrou, Deus disse. Não coma, porque se você comer, certamente você morrerá. Não era naquele momento, mas a morte iria entrar. E a semente entrou. E a semente produz de acordo com a sua espécie. Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, está aqui alargando, né? Assim como vieram esses mitos, né, da mitologia grega, romana, que mistura ser humano com animais, ele está colocando aqui, ó, répteis, você está falando lá do início. Quem foi que trocou a glória de Deus por uma criatura? Por glória de coisas criadas? Não é? Foi Adão e Eva, né? Foram os pais da humanidade. Então, os répteis estavam debaixo do domínio deles. Cabia a eles, não é, colocar tudo no seu devido lugar. Mas enfim, é como o Tiago disse, é o desejo de cada um, é a cobiça. Cobiçaram ser igual a Deus, ser como Deus, não é? E ninguém pode ser Deus, né? Só Deus tem a capacidade de ser quem Ele é. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Não foi assim? Deus falou. Deus falou.
e adoraram e serviram a coisas e seres criados. E daí é que vem a idolatria. Daí é que vem todas essas coisas aqui. Agora veja, essa troca daquilo que era verdadeiro, exato, centauros e muitas outras aberrações, muitas outras coisas. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e servir a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Não foi isso que aconteceu? Não é? Para sempre, amém. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, não foi isso que aconteceu? Ora, Adão desprezou o conhecimento de Deus. Ele passou uma informação para Eva que não era precisa, não é? Ele poderia ter sido mais detalhado e lá e apontado a árvore que verdadeiramente estava restrita, que era uma só. Não é? No meio, tinha outra no meio do jardim, que era a árvore da vida, aquela podiam ter comido, não é? Mas ele também cobiçou. Não é? E a cobiça é individual, é de cada um. Não adianta ele chegar diante de Deus e dizer, ó, foi a mulher que tu me deste. Deus não é bobo. Deus não se deixa enganar. Ele desprezou o conhecimento de Deus de tal modo que ele desprezou até a capacidade de Deus saber de onde veio o desejo, se ele desejou. Meu Deus. Então, mas isso é quando a pessoa confia tanto em si mesmo que acaba se torna louca. Ela torna um avesso daqui. Por quê? Porque ela fica tão centrada nela mesma que se perde dentro do seu labirinto de fauno e não consegue captar, não é, que aquele que criou todas as coisas é maior do que aquela mentezinha, não é, limitada, por mais inteligente que fosse. Desprezaram o conhecimento de Deus. Ele os entregou, deixou, tá? Entregou uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Ou seja, é o que está na mente, ou melhor, o que está lá dentro do coração sobe para a mente e fica, não é, trabalhando, até que a pessoa está falando sobre aquelas coisas, não é? E ela daqui a pouco tem as ações o quê? Correspondentes. Elas começam a fazerem aquilo, não é? Que tanto pensaram, que tanto imaginaram, que tanto, não é, desejaram. E aí começam a colocar em prática. Antes era o quê? Ideias. Antes aquilo estava no campo das ideias, não é? Mas sai do campo das ideias e vai para o campo sensorial, não é? Vai para fora, vai ser executado, vai se transformar em ações. Não é assim que são os intentos, não é? Podem ser coisas boas ou coisas más. Assim trocaram a glória de Deus que os revestia pelas coisas criadas. Como puderam se achar tão independentes e sábios e dar ouvidos a uma serpente ou criatura, por mais extraordinária que aparentasse em comparação com Deus? Isso não é realmente loucura? Desde então, a humanidade tem experimentado um declínio contínuo, tentando por seus próprios esforços salvarem-se, quando não entendem que a fonte das coisas visíveis está em outra dimensão, ou seja, é espiritual, conforme está escrito em Hebreus 11:3. Você pode ler, Vini? Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, o que se vê não foi feito do que é visível. O que ele está dizendo? Que veio do mundo espiritual. O que é visível, o que é físico, natural, veio do reino espiritual. A fonte de todas as coisas é Deus, e Deus é Espírito. Por isso que Jesus disse, né? Deus é Espírito e procura, né, os seus verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Estava falando dos novos nascidos, aqueles que nasceriam a partir dele, que não é perceptível aos 5 sentidos. No caso, né, o mundo espiritual não é perceptível aos 5 sentidos. Jesuscidência. Com que tu trouxe ontem, é Jesuscidência. Sim. Acerca da luz inacessível e de como o Senhor veio sendo expresso através e a palavra sentidos. Novamente, de Romanos. Yeah. Mais uma vez a palavra de Romanos nós trouxemos ontem. Por isso o Senhor deixou escrito: meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês sacerdotes não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Ou seja, essa é a religião, não é? Aqueles homens que deveriam ensinar a se comunicarem, viverem com Deus, não é? Em comunhão com Deus,
e estão transtornando as coisas de Deus e transformando, né, em negócios para que possam, né, ficar cada vez mais ricos, não é, sendo enganados com armadilhas, não é, da cobiça das coisas desse mundo. Oséias 4:6 pela NVT. As cordas de sua tenda são arrancadas e a tenda desaba e na ignorância morrem. Jó capítulo 4 versículo 21 pela NVT. Então ele mesmo veio e habitou nessa tenda, o tabernáculo terreno, para nos dar a legitimidade de filhos gerados, nascidos nesse mundo com a dádiva da vida eterna, ou seja, o Espírito. Se ele, Deus, não tivesse vindo em carne e sangue, como qualquer ser humano, para ofertar essa parte em nosso favor, em resgate de nós, ele não poderia nos dar do Espírito dele. Por quê? Porque isso infringiria a própria lei que Deus mesmo estabeleceu. E Deus não vai contra a sua própria justiça. Isso seria injustiça. O que é contrário da justiça é injustiça. Ele não abre mão de nenhuma cláusula, de nenhum detalhe, como Jesus disse, né? Enquanto houver céus e terra, céus e terra pode passar, mas não vai ser tirado nenhum tio e nenhum jota, nenhum nada, nenhum detalhe da lei. Por quê? Porque ela é eterna. O que valia no início vale no final. E Jesus cumpriu tudo cabalmente para nos colocar numa posição que nós não merecíamos, não merecemos e nunca jamais poderíamos merecer. E é interessante que tu falou o termo injustiça, isso abarca o que veio com a pergunta do brother Alexandre sobre os nicolaítas, porque conforme está em Pedro, Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Então esses que trazem essas coisas, exato, estão fluindo justamente por... amam o salário da injustiça. Eles estão pensando apenas nas coisas aqui desse mundo, não é? Em terem carrões, terem helicópteros, jatinhos particulares, fazendas, casas aqui e acolá, viajar o mundo inteiro, etc e tal, enquanto, né, a justiça de Deus, né, o Espírito Santo está sendo negligenciado, está sendo deixado de lado, não é? Em prol dos seus próprios interesses. Isso não procede de Deus, gente. Então, ele mesmo veio e habitou nessa tenda, o tabernáculo terreno, para nos dar a legitimidade de filhos gerados. Filhos gerados da semente incorruptível. Veja, essa parte nossa humana é criatura. Não mudou. Continua sendo criatura. Mas, não é? A parte espiritual, o espírito é gerado. De quem? Do próprio Deus. É Jesus Cristo. É Jesus em nós a esperança da glória. Não é isso que nos dá a esperança de participarmos da glória de Deus, é Jesus em nós. Esse é a semente incorruptível que habita em nós, que está em união com a nossa alma. Entende? Quando o dia da redenção chegar, essa parte, né, da adoção da nossa alma vai se concluir, esse processo de adoção vai se concluir. E aí nós seremos o homem espiritual, o ser espiritual, o espírito vivificante, como Jesus Cristo, como o segundo homem e o último Adão. Filhos gerados, nascidos nesse mundo com a dádiva da vida eterna, que é o Espírito. Através dele que é a semente incorruptível. Ele nasceu no ventre de uma virgem, foi gerado da forma estabelecida por ele mesmo, segundo as leis dessa dimensão que ele mesmo criou, estabeleceu, não se transmutou num corpo que só parece humano, nem usurpou ou invadiu o corpo alheio, não é como fez Satanás. Foi legítimo do início ao fim para nos levar para o seu reino. Suportou coisas que ninguém jamais suportaria, não é? Só para se manter íntegro, imaculado, puro, para ofertar essa parte, né, do Cordeiro Santo puro e imaculado em nosso favor. Se ele tivesse uma mancha, já não seria aceito por Deus. Como Deus sendo isso, veja, e olha, ele era filho, não é? Mas estava cumprindo exatamente o que o Pai estabeleceu. Como está escrito em Isaías, Jesus é o cumprimento, gente, do Antigo Testamento. Como nós lemos em Isaías 68:3. Isaías 63:8. Isaías 63:8. Não é? São filhos que não vão me trair. E é por isso que ele se tornou o seu Salvador. Ou seja, para que veja ele o Salvador daqueles que seriam filhos e que jamais trairiam a Deus. Para não trair Deus, tinha que ser o próprio filho. Esse nunca traiu Deus. Esse veio do céu. Um homem celestial,
não é? Habitou numa tenda terrena, esse corpo humano, ou seja, com uma alma, não é? Mas nunca traiu o Pai, nunca traiu Deus. Esse sim cumpriu legitimamente. Ele, por ele ser o filho do homem, ele pode nos dar, não é, dessa nova natureza. E isso, gente, é muito melhor. Isso assim, cara, a gente não pode. Isso faz com que a gente, Deus é tão perfeito que isso faz com que a gente não sinta raiva nem de Adão nem de Eva. Porque se não fosse a transgressão deles, nós não teríamos a posição que o Senhor veio nos dar. Então isso anula as coisas, anula até o ódio, anula até a raiva, anula até a vingança, anula até o acerto de contas, não é, dos seres humanos com Adão. Porque se não fosse esse percalço, não é? Se já fôssemos perfeitos, não precisaríamos ser aperfeiçoados. Como diz a RC, não é? No Hebreus 8:7. Se o primeiro fosse irrepreensível, por que se buscaria lugar para o segundo? Não é verdade? Então, olha só a justiça de Deus como é verdadeira em toda a sua plenitude. Não faz a gente olhar para Adão e Eva e sentir raiva deles. Pelo contrário, não é? Qualquer um no lugar deles talvez tivesse feito até pior. Então a gente não pode julgar, na verdade, porque só Deus sabe, não é, o que está dentro do coração de cada um. E ainda assim, Deus usa essas coisas para a glória dele, não é? E aí a gente olha para isso e dá louvor a ele pela inteligência dele, né? Pela magnificência de quem ele é, não é? Pela a soberania dele, né? Irretocável, gente. Perfeição do início ao fim, não é? Por cada ângulo, por cada perspectiva, Deus é perfeito. E é isso que é o que ele é, não é? Por isso ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Né? Glória seja dada, exatamente, Janicleia. Glória seja dada a ele eternamente. Que nós juntemos, né, nos juntemos para dar glória a ele aqui durante a nossa vida, cada dia das nossas vidas, fazendo o que quer que estejamos fazendo. Lembremos, não é, desse plano magnífico, desse amor, não é, verdadeiramente incondicional de Deus por cada um de nós. A gente não merecia, não é? Mas ainda assim, ele nos amou, aí se entregou em nosso favor. Como Deus, sendo o Espírito da verdade, agiria por meios fraudulentos? Isso é misturar o santo ao profano e não procede do Altíssimo. Por esse motivo, ele deixou que a humanidade seguisse o caminho da sua escolha, embora tenha avisado de antemão sobre as consequências da escolha errada. Não foi isso que Deus fez? Ele avisou, não é? Mas ele não impediu. Por isso, ele não força ninguém a aceitar a verdade, mesmo tendo todo o poder, e ninguém pode resistir à sua vontade, uma vez que ninguém é maior ou mais poderoso que ele, pois é contrário a si mesmo qualquer falsidade. Alguns de vocês vão me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Romanos 9:19 pela NTLH. Pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. João 10:29 pela NVT. Ainda assim, não age por coação ou nenhum tipo de abuso, mas pela aceitação da vontade de ambas as partes, como num contrato justo de pleno direito. Esse é Deus, verdadeiramente justo, justo e verdadeiro. Sabendo Deus que o homem era transgressor desde o nascimento, ele mesmo veio em forma humana e assim o Filho ofereceu para estabelecer a paz com base na perfeita justiça, a justiça que procede dele mesmo. Portanto, veja, gente, antes a primeira aliança era baseada no homem, não é, para com Deus, fazer para com Deus, para alcançar diante de Deus, não é, a justiça. Agora não, é o homem Jesus Cristo. É a aliança, não é, baseada não no homem natural, mas no homem Jesus Cristo, o Filho do homem Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então esse sim, esse é irretocável, esse é irrepreensível, puro, e é de um sumo sacerdote como esse que nós necessitamos, que nós precisamos, não é? É por isso que Deus não age mais conosco como era no Antigo Testamento, porque a justiça de Deus é implacável, gente, é justiça mesmo, não importa, é justiça. E ele sonda mente e coração, então não tem ninguém isento diante dele. Não tem. Pode ter a idade que for, pode ser como for. Deus ele vê todas as coisas, ele sabe tudo que é puro e o que não é, o que é bom e o que não é. Ele não pensa como nós. A justiça dele é verdadeira porque ele sonda mente e coração.
sabe tudo. Ele sabe cada dia de cada ser humano antes do ser humano nascer. Ele já sabe o que cada ser humano vai fazer. Então, se ele eliminar aquele ser humano no início lá da sua vida, pode ter certeza que ele sabe o que ele está fazendo. Diferente de nós, que age, né, de forma impensável, de forma parcial, não é, de acordo com as circunstâncias. Deus não. Deus não é assim. Tá? Portanto, o conhecimento que está carecendo é sobre quem Deus é, e devido às almas estarem atadas ao pó, não conseguem enxergar, pois seu interior é trevas. E quanto aos filhos de Deus, estão sendo aprisionados como um gigante que está sendo nutrido de maneira deficiente para não ter forças para escapar. É isso que está acontecendo. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória agora e na eternidade. Amém. 2 Pedro 3,18 pela A21. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento. Olha só, graça e paz são acrescentadas conforme a gente cresce no conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a palavra de Deus nunca se contradiz. Eu li aqui na 2 Pedro 3,18 e agora 2 Pedro 1, versículo 2, pela NVT. Que lindo. Quando a gente deseja graça e paz, além do que cada uma em sua parte traz, estamos desejando crescimento espiritual. Conhecimento de Deus, exatamente. É o que o Espírito nos recomenda. E se ainda não crescemos nisso, não é pela escassez da graça e do conhecimento sobre Cristo Jesus, ou não está disponível, mas devido ao engano e letargia no meio da própria igreja, ou corpo de Cristo, pelos falsos mestres e suas doutrinas. O comércio da fé. Não é assim? O comércio da fé. O mesmo apóstolo Pedro diz claramente que Deus, que nos gerou espiritualmente, já nos deu todas as coisas para que possamos viver essa vida de piedade, ou seja, a nova vida com as motivações certas, pois são centradas e estabelecidas pelo próprio Deus. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, veja, à medida que vocês o conhecerem melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder. Olha só, gente, veja só, a plenitude do Espírito. Se nós estamos em Cristo, nós já temos a plenitude de quem Cristo é. Mas isso é dado o quê? Graça sobre graça. É conforme crescendo, isso vai sendo liberado, vai sendo manifesto em nós. Não é agressivo, não é derrompante, entende? Não é uma coisa que destrói. Isso não seria legítimo. É um crescimento. Então, nos é acrescentado de acordo com o nosso desenvolvimento na natureza certa. Olha como ele diz, ó, porque a medida, veja, tem uma medida. Deus não dá o Espírito por medida. Ele deu o Espírito pleno. Agora, o recebimento disso é sobre um crescimento, para que seja legítimo. Não é quem nasce não nasce criança, e a criança não tem que crescer, não é assim? E foi assim que Deus estabeleceu. O primeiro homem foi feito, a primeira mulher também foi feita, mas Deus disse, não é? Depois, todo ser humano viria de mulher. A porta de entrada nesse mundo é nascendo de uma mulher. Então, até mesmo o homem, não é? Depois é nascido de mulher. Até o Filho de Deus teve que nascer de uma mulher. Não é assim? Então, quem nasce criança, e criança precisa crescer. Então, tudo que é nosso, que é próprio de cada um de forma individual, será, vamos dizer assim, desbloqueado, não é? Conforme a gente for crescendo, gradativamente nos será dado por Deus, pelo próprio Espírito Santo. É Ele que nos concede essas coisas. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, veja, isso é conhecimento dele. Quanto mais a gente vai conhecendo ele, não é? Mais nos é dado aquilo que ele tem para cada um de nós. Gente, isso é individual, tá bom? Embora seja coletivo, mas é individual também. Ao passo que está acontecendo coletivamente, está acontecendo com cada um de nós, de forma individual. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, ou seja, o Espírito Santo que habita em nós, tudo quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Ele nos chamou a sermos participantes da sua própria glória e virtude. Nos chamou pelo nome, assim como Esther, não é? Aquela que mais o rei se agradasse, ele chamaria pelo nome, não é? Esther significa estrela,
não é? Não era nova nascida, mas era uma figura, não é, da igreja de Cristo. É uma figura externa, é como uma figura, né, da igreja de Cristo, ou seja, dos novos nascidos, daquela que gera filhos para a salvação, aqueles que têm luz dentro de si próprio. Por isso estrela. Estrela tem luz dentro, tem luz própria. Entende? São as virtudes, a glória e a virtude de Deus. Esse, né, a igreja de Cristo, que reinará com ele por toda a eternidade. Reinará com ele aqui, não é? E durante toda a eternidade. Essas coisas vêm pelo pleno conhecimento dele, e não sobre quaisquer outras, para não incorrermos no mesmo erro dos pais da humanidade. Pois quem conhece melhor sobre todas as coisas, senão o próprio Deus? E esse poder divino está contido na palavra de Deus e recebida pela fé. Você pode ler, Vini, Romanos 1, do 16 ao 17? Eis-me aqui. Romanos, capítulo 1, versículo 16 ao 17, versão NVI. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. É no Evangelho que é revelada a justiça de Deus, não é em nenhum outro lugar. Que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a gente precisa aprender a viver pela fé e não pelo aquilo que a gente vê, gente. Não pelos 5 sentidos. É difícil, não é fácil. Para isso a gente tem a ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus. Essa é a concordância dos membros do corpo de Cristo, conforme Efésios 4:3 e Filipenses 2:2. Você pode ler, Vini, por favor? Versão NVI. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos a Filipenses agora. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Da paz. Paz, amor, são frutos do Espírito. Então, é o Espírito que nos une perfeitamente. A gente ainda não é perfeito, mas o Espírito é. A gente tem que deixar ele atuar em nós, permitir que ele nos guie, que ele produza os seus frutos e a nossa alma possa ser estabelecida nessas coisas. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Por isso, devemos ter cuidado com o alimento que ingerimos, pois se isso é válido para o físico, quanto mais será para o que é eterno. E no mesmo, por isso que o apóstolo Paulo diz, não é? Os exercícios físicos têm algum proveito, né? Mas as coisas espirituais, uma vida, não é, verdadeira com Deus, tem proveitos, né? Valor eterno, né? O aproveitamento é eterno. Não é que não devamos fazer exercícios físicos nem nos alimentarmos bem, não é? Mas não colocarmos toda a nossa esperança, a nossa confiança nessas coisas, mas em primeiro lugar, né, sabendo de todas as coisas que é o Senhor que mantém tudo, não é, sob o seu domínio. Quanto mais será para o que é eterno. E no mesmo contexto dos versículos tema, Jesus fala com suas palavras que são espírito e vida. Então busquemos ouvidos para ouvir no Senhor e ao Senhor, que é o Espírito. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10, 28. Por quê? Porque agora quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus Cristo. E a chave que ele tem, né? Ele pode abrir e só ele pode fechar. Não é assim? Esse é o Davi eterno, não é? Esse é a verdadeira ordem, né, espiritual. Então, todos aqueles que estão reservados para a vergonha eterna, serão lançados no lago de fogo e enxofre. E se ele fechar, quem vai poder abrir? Exatamente. Então, não é? É esse que as pessoas devem. Agora veja, devem temer, não é? Para chegar ao arrependimento, chegar a Cristo, sabendo o que Deus tem. Não é o domínio eterno. Agora, quando você está em Cristo, não é para ter medo de Deus. A piedade
que Deus fala, né, que Jesus mudou o termo quando Satanás foi lá, não é? No Antigo Testamento era somente a Deus tema, e adore e tema somente a Deus. Jesus, né, substituiu, né, ou melhor, tema somente a Deus. Jesus substituiu por adore somente a Deus. Por quê? Gente, é a mesma palavra, aliás, perdão, a mesma palavra no português, não é? Mas no grego não é. Antes era eulabeia, que é o mesmo tipo de temor, ou seja, né, com referência a Deus, com reverência, com respeito a Deus, mas era um temor, o temor do Antigo Testamento. As pessoas tinham medo, porque não eram novos nascidos, não eram espirituais. Mas agora em Cristo Jesus, não é pra gente ter medo de Deus, é pra gente ter o quê? Devoção com o amor. O amor que Ele mesmo distribuiu para nós, né? De forma copiosa, de forma abundante, pelo Espírito que Ele nos deu. Então esse amor está dentro do nosso coração pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Então não é pra gente ter medo do nosso pai. Gente, pelo amor de Deus, qual é o filho que tem medo do pai? Tá errado. Um filho que tem medo do pai é porque o pai não é um pai, é um opressor, não é? É como diz o pastor Joseph Prince, não existe o lugar certo para se colocar um pai dessa estirpe, não é verdade? Que criam os filhos não com amor, não é, mas com temor, não é? Que os filhos tenham medo dele, que eles são um tirano, não é? Então, por favor, Deus não é assim. Ele não quer que a gente tenha medo dele. Ele quer que nós tenhamos amor, porque Ele mesmo deu esse amor, Ele derramou esse amor. Agora usem. Estou derramando esse amor no coração de vocês, então façam uso. Quando a gente faz uso de todas as atribuições que Ele nos dá, Ele nos recompensa. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a graça superabundante de Deus. Então que a gente aprenda, cresça nessa graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos, não é, verdadeiros filhos de Deus, estrelas resplandecentes nesse mundo de trevas. Tá bom? Amém. Então, nós encerramos aqui esse devocional. E amanhã nós estaremos de volta com outro, né, para a glória do nosso Pai. Vamos aprendendo cada vez mais sobre a palavra de Deus, né, para que nós não sejamos mais enganados, né, por nenhuma falsa doutrina, por nenhum falso mestre, que a palavra do Senhor ela nunca jamais se contradiz, ela não é anulada e não volta atrás, tá bom? Amém. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a gente vai se despedir. E amanhã é o devocional O Servo de Linhagem Real. Bem curtinho, inclusive. E é um só. Um só. Olha. Salomão, sossegue. Ai. Tá bravo. Folgado. Não tá bravo. Bem, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Parece que não. Pelo silêncio. Amados, então, fiquem na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçamos todos juntos em amor. E ao crescermos em amor, no perfeito amor que lança fora todo medo, estaremos crescendo na comunhão. Uma boa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meninas. Boa noite, Cleide, coisa fofa do Pai. Boa noite, Genicleia. Boa noite a todos. Silmar, eu acho que Ana. Alexandre. Olha, ficou conosco até agora. Que fofura. Deixa eu ver se Felipe tá... Não, Felipe hoje não ficou. Selma. Fran. Gente, enfim, tenham todos. um bom descanso, todos vocês. Em nome de Jesus.